Aleluia, glória a Deus. Só. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graças e paz, amém? Está feliz com Jesus? Glória a Deus, está feliz com Jesus? Então aplauda o Senhor com alegria, mais alegre. Aplauda, glorifique, exalte ao nome do Senhor. Aleluias. Apesar de mim, Deus tem uma palavra com certeza ao seu coração. Quantos creem que Deus tem uma palavra para você? Uns sim, outros não, outros mais ou menos. Nessa noite nós temos 3 classes de pessoas aqui na igreja. Os que vieram ver o milagre, os que vieram receber o milagre e aqueles que se tornarão um milagre vivo. Queridos, Deus tem falado nesses dias tão fortemente, por meio da palavra profética, e a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que em parte pregamos e em parte profetizamos. E eu creio que Deus tem, nesse ano de 2025, algo extraordinário para essa casa, para essa igreja, para aqueles que entenderem, para aqueles que colocarem os ouvidos a entender, a ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu tenho certeza que nessas mensagens sequenciadas, e o Espírito Santo de Deus trouxe, quando o pastor falou comigo, nós estávamos, você rapidinho trabalhando, numa bênção que nós recebemos para a igreja. O Espírito Santo tinha falado do meu coração, ele passou por mim, e o Espírito Santo falou, você vai trazer a mensagem. Eu dei risada, falei, ixi, nem pensar, nós estávamos ali trabalhando no domingo ainda, mas daqui a pouco ele passou 5 minutinhos e voltou. Aí ele falou, filho, você traz a mensagem. Aí eu comecei a rir, ele achou engraçado que eu comecei a rir. Mas o que você está rindo? Eu falei, o Espírito Santo já tinha me falado, eu só não estava querendo acreditar. Mas foi algo tremendo e algo sobrenatural. E dentro desse primeiro domingo, aquilo que Deus colocou no meu coração, um tema a caminho do milagre. Conseguiram? Era outro bannerzinho que estava ali. E o Espírito Santo nos direcionou a falar sobre a caminho do milagre. E aí o pastor Atenil deu sequência na mensagem, porque Deus tinha já falado com ele, ele já tinha preparado uma mensagem, e ele trouxe então um ambiente de milagre. Ali ele falou sobre 4 tópicos, nós não vamos se ater aqui, mas ele falou que o ambiente de milagre é onde necessita de uma ação sobrenatural de Deus. E eu quero dizer que alguns aqui estão a caminho do milagre. Outros estão em um ambiente de milagre. Mas só alguns se tornarão um milagre de Deus. Pastor, por que só alguns? Você começou tão bacana a caminho do milagre. Todo mundo está a caminho do milagre. Pastor, por que só alguns estão em um ambiente de milagre? Porque nós falamos sobre 4 características que não deu tempo de falar, que nós vamos encerrar hoje sobre a 5ª. No texto que nós lemos, abra sua Bíblia rapidamente, livro de Lucas, capítulo 5. Eu vou estar recapitulando parte da mensagem para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender. Tivemos aqui ontem uma vigília, algo sobrenatural. Esse ano de 2025 nós estamos iniciando, marcando um novo tempo. Deus tem um novo tempo para essa igreja. E Deus vai derramar algo, já tem derramado, mas será algo sobrenatural. Algo extraordinário. Aqueles que entenderem, acreditarem, estiverem dispostos a viver o sobrenatural de Deus. O que Deus tem para esta casa é algo inexplicável. Nós já vimos aqui milagres acontecer. Nós já ouvimos aqui testemunhos de milagre. Mas isso vai ser algo tão notório que Piraquara, que o Paraná, que o Brasil, que as nações vai conhecer essa igreja pelaquilo que Deus está realizando e ainda vai fazer. Nós comecemos uma vigília bimestral, cada 2 meses. Mas eu digo, pastor, ontem Deus gritou no meu coração. Esse ato vai ser tão forte que ele vai abalar a estrutura do Guarituba.
Ele vai abalar a estrutura de Piraquara. Ele vai abalar a estrutura do Paraná e a estrutura do Brasil. E nós vamos viver uma vigília quinzenal. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus vai levantar nessas vigílias homens cuja sua vida será uma renúncia íntegra em Deus, ao ponto de aonde ele chegar, o milagre vai chegar com ele. Ele será a própria voz de Deus ministrada. Amém? Vamos lá abrir o texto. Livro de Lucas, capítulo 5, versos 4 e 5. Eu vou ler com vocês aqui rapidinho, na minha tradução mesmo. E quando acabou de falar, disse o Senhor: faze-te voltar ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Repita após mim: pecador. Sou pecador. Versículo 10, versículo 9. Pois que o espanto se apoderara deles, de todos com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, agora em diante serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Queridos, nós iniciamos falando sobre a caminho do milagre. Nós, contextualizando um pouco, falamos que Pedro reconhece que, mediante o que o texto nos fala, eles tinham usado toda a sua capacidade. Eles tinham usado toda a sua força, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Pedro já era um homem de 30 anos praticamente, e a sua vida viveu no mar, viveu pescando. Então ele tinha conhecimento do tempo, da noite, da lua, dos peixes, do cardume. Ele era alguém totalmente experimentado e experiente no que eles faziam. E aqui ele ressalta: Senhor, nós passamos a noite toda e nada pegamos. Pedro quis dizer, em outras palavras: Senhor, mediante a nossa capacidade, o nosso entendimento, aquilo que nós entendemos, conhecemos e fizemos, nada resolveu. E eu então disse nesse contexto que muitos estão da mesma maneira. Talvez você tenha entrado aqui e já tenha esgotado todas as possibilidades possíveis, naturais, pela qual você tem tentado. Você entrou aqui e tem batalhado pelas suas forças, você tem se esforçado, tem buscado conhecimento, capacitar, mas ainda assim parece que as coisas não funcionam, não andam, não acontecem. Você tem dedicado tempo e feito tudo o que está ao teu alcance, mas ainda assim não é suficiente. Talvez tenha pessoas que estão aqui, que você já fez de tudo, falou com o primo, falou com o irmão, falou com o tio, falou com o primo, falou com todo mundo, e ninguém pôde te ajudar. Talvez você está aqui nessa noite, já esgotaram-se todas as tuas forças, e talvez você veio aqui essa noite dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais da onde vai vir, eu não sei o que fazer. E assim foi Pedro. Mas Jesus dá uma direção a Pedro. E nessa direção, Jesus diz a Pedro: entra no barco, pega as redes, vai ao mar alto e lança a rede. E aí nós falamos sobre 4 tópicos, sobre 4 pontos: ouvir, acreditar, obedecer e compartilhar. E nessa noite eu quero falar o 5º ponto, encerrando: a renúncia. Por isso eu disse no início aqui nessa noite que há 3 classes de pessoas: os que vieram ver o milagre,
os que vieram buscar o milagre, mas aqueles que serão o milagre de Deus. Dentre esses 4 passos, ouvir a voz de Jesus, acreditar em Jesus, obedecer à direção para que eles pudessem compartilhar, foram o que trouxe resultado. Contextualizando, o pastor veio trazendo sobre o ambiente de milagre. Queridos, e é tão maravilhoso como o Espírito Santo vai trazendo a concordância. Na última mensagem, último domingo, ou no penúltimo, se eu não me lembro direito, o pastor fez um ato profético, aonde oravam pelos outros. Quem lembra? Você lembra? Que ele falou que você não ia ficar dependente. Aqueles que vieram apenas para assistir o milagre são aqueles que vivem dependendo que alguém faça algo por si. São aqueles que vivem dependendo a busca de um milagre e a caminho de um milagre. Mas existem aqueles que vieram buscar o seu milagre e que vão receber o seu milagre. Quantos precisam de um milagre? Você veio buscar um milagre. Você vai receber o milagre. Se você entrou enfermo aqui, você vai ser curado nessa noite. Se você entrou angustiado, você vai sair daqui alegre. Se você entrou aqui desesperado, o Senhor vai te trazer consolo. Mas existem aqueles que Deus está chamando de uma forma diferente nesse ministério. Ontem na vigília, Deus usou poderosamente o Vando para trazer a mensagem, mas no final o pastor veio aqui e falou de degrau. Aqueles que estão ainda olhando apenas. Antes, no começo do livro de Lucas, vai dizer que Jesus, antes de chamar a Pedro, Tiago e João, Jesus estava pregando a multidão. Jesus estava pregando a multidão. Repita após mim: multidão. Multidão. Será que você nessa noite não é mais um em meio à multidão? Muitos estavam ouvindo a mensagem de Cristo em meio à multidão. Jesus, quando encerra a mensagem, então ele olha para o lado, havia ali vários pescadores, haviam ali vários barcos. Mas Jesus olha para Pedro. E eu, quando começo a vivenciar a mensagem, eu fico olhando e dentro da minha conjectura, tentando entender Jesus olhando para Pedro frustrado, aquele cara brabo, aquele cara sanguíneo, aquele cara que talvez fazendo conjectura aqui, estivesse murmurando, estivesse falando, mas que com todo respeito da palavra, que droga. Passamos a noite inteira, temos necessidade, nossa família tem necessidade, nossa família precisa da provisão, e a gente trabalhou, fez tudo o que estava ao alcance, fez tudo aquilo que era possível, pesquemos a noite inteira, lancemos a rede, lancemos de novo, lancemos e nada pegamos. Como que eu vou suprir a necessidade da minha casa? Como que eu vou suprir a necessidade da minha família? Talvez vocês se encontrem na mesma maneira. Segundo o ditado literal, o mar não está para peixe. E talvez Pedro se encontrava nesse momento, sem saber o que fazer, porque tudo tinha dado errado, estava tudo errado. Ele era profissional, ele tinha qualificação, mas tudo errado, não deu certo. Talvez você também chegou assim, ainda que você tenha qualificação, que você tenha capacidade, mas parece que tudo dá errado na tua vida. E já prestou atenção que parece que quando as coisas estão ruins, ainda não há nada tão ruim que não possa piorar? É assim com você? Às vezes assim acontece comigo. Não é nada tão ruim que não possa piorar ainda. Eu falo que no final do ano foi um terror, irmão. Era carro que estragava um atrás do outro, assim, ó, estragar um, estragar outro. Aí estragou a BM, estragou a Land Rover, estragou o outro. Falei, Jesus amado, misericórdia.
Aí quando eu achei que tinha passado, ele falou, não, tem mais um ainda, tem mais um. E deu mais problema nenhum. Aí eu entendi que quando o Senhor nos chama para ser um milagre, primeiro Ele faz em nós. Deus nunca vai ter o prazer em fazer através de alguém que Ele não fez primeiro nele. Pedro então se depara com essa situação, se depara com essa circunstância frustrante. Talvez você entrou aqui frustrado. Pedro estava nessa forma. Pedro estava em meio à multidão. Por isso eu pedi que você repetisse multidão. Porque muitos estão em meio à multidão. Mas, queridos, é interessante que Jesus se dirige a Pedro de forma específica. Jesus olha e diz, Pedro, vai ao mar e pesca. Irmãos, eu começo a meditar sobre isso. Haviam vários barcos, haviam vários outros pescadores, ou melhor, por que Pedro? Com tantos que haviam entre a multidão. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que você tem dito, por que eu? Por que eu? Talvez você vai dizer, eu não tenho capacidade, eu não tenho qualificação. Nós estamos vivendo na nossa igreja nesses dias um momento profético, onde Deus falou aqui que não importa você saber, importa você obedecer, porque é Ele que faz, é Ele que qualifica, é Ele que capacita. Pedro tentou fazer na força do seu braço, na sua capacidade. Querido, talvez você está lutando na tua capacidade, e talvez a tua capacidade não é suficiente para lhe conceder a vitória. Talvez a tua capacidade não seja suficiente para você transpor o problema que você está vivendo. Talvez a tua capacidade não esteja suficiente para que você possa transpor esse problema. Por isso o Senhor te trouxe nessa noite a um ambiente de milagre. Porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. O Senhor tem um milagre para a tua casa. O Senhor tem um milagre para a tua família. Mas não é apenas isso que o Senhor tem. Alguns vão ver um milagre nessa noite, outros vão experimentar um milagre nessa noite, mas outros Deus vai te levantar como instrumento de milagre, não apenas para viver um ambiente, mas para ser o ambiente de milagre que a tua família precisa. Talvez, esposa, o teu esposo precisa de um ambiente de milagre, vai ser você que Deus vai usar. Talvez a empresa que você tem precisa de um ambiente de milagre. E Deus, irmão, vai levar você como esse ambiente para mudar a tua história. Em meio à multidão estavam os espectadores. Aqueles que são os curiosos. Talvez alguém te convidou e você está aqui por curiosidade. Que bênção. Porque se você está aqui, foi porque o Senhor te escolheu. Você jamais teria a capacidade de escolher a Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Ele conhece o teu nome. Ele não foi em qualquer um, Ele foi em Pedro. Talvez Pedro parecia um mero pescador, um homem pobre, simples. Mas ele sabia que o que Pedro estava e quem Pedro poderia ser por meio dele. Então, se você está aqui nessa noite, não foi porque você escolheu estar, foi porque Jesus te escolheu. E Ele te chamou e chamou pelo teu nome. Ele disse, Pedro, vai, entra no barco e vai ao outro lado. Pedro ouviu a voz de Jesus. E eu falei no contexto da mensagem, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado à tua mente, ao teu coração? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem ecoado na tua alma, no teu espírito? Eu quero falar sobre 4 vozes que falam conosco. Aqui Pedro ouviu a voz de Jesus, mas tinha a sua. Pedro ouviu a sua voz, sim ou não?
Pastor, isso parece meio complicado. Como que Pedro ouviu? Porque qual foi a resposta que ele deu para Jesus? Fizemos tudo. Trabalhamos a noite inteira. Então ele ouviu o coração dele. Falou, Senhor, peraí. Se durante a noite, que é o tempo, deu pescar, não deu peixe agora de dia, Jesus, não tem cabimento, não tem sentido, não tem fundamento. Jesus, eu sou pescador, quantos anos eu pesco e vou agora de dia, não tem fundamento, Jesus. Aí Jesus, eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, enquanto você olhar com os teus olhos, você vai andar imergido sobre as águas. Mas quando você entender e ver com os meus olhos, então Pedro, você vai andar sobre as águas. E nessa mensagem eu falei que para viver o sobrenatural, você vai ter que deixar o natural. Pedro nos dá o exemplo dizendo, Senhor, no natural não dá, não vai, não tem jeito. Aí Jesus falou para ele, então, usa agora a fé, acredita. E vai que no sobrenatural vai acontecer. Pedro deixa o natural. E agora Pedro passa a viver o sobrenatural. Talvez você está aqui nessa noite. E você está ouvindo a voz do teu coração. Talvez Deus tenha uma promessa. Talvez não, eu quero ser afirmativo. Deus tem uma promessa para a tua vida, por isso você está aqui. Você crê que Deus tem uma promessa? Mas você está ouvindo a voz do coração. Você está ouvindo o teu coração, olhando para a circunstância, olhando para o momento. Irmão, se nós olhar, eu hoje trabalho no mercado financeiro, imobiliário. Se eu for olhar para a circunstância da sociedade, irmão, é terrível. Cada dia que passa, a nossa administração governamental prejudica ainda mais a produção. E os investimentos financeiros cada vez têm caído mais no meio tradicional. Mas a minha vida não consiste em andar pela naturalidade do homem. Eu não estou sobre as regras da condição social e física e política dessa nação. A minha vida está pautada não na natureza normal dessa sociedade, mas ela está em Cristo Jesus. Sobre a palavra dele eu tenho falado, Senhor, sobre a tua palavra eu vou vencer. E a minha vitória não consiste em mim, mas na palavra do Senhor. E tenho vencido. Mas você ouviu então a voz do coração. E a Bíblia vai dizer que enganoso... Vamos lá, me ajude, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais que todas as outras coisas. Versículo Jeremias 17:9. Jeremias 17:10. E o Senhor sonda o coração e os pensamentos do homem para recompensar segundo as suas boas obras e os seus desígnios. Então aqui Pedro ouve a voz de Jesus e ouve a voz do seu coração. Eu quero conjecturar que Pedro também ouviu a voz dos amigos. Quem tem amigo aí? Irmão, tem gente às vezes que não é amigo não, é inimigo, né? Tem gente que não é amigo, é inimigo. O Espírito Santo manda falar, tem irmã aqui que você está ouvindo pessoa que não deve, por isso teu casamento está ruim. Teu casamento está assim porque você tem dado brecha. Tem irmão que teu casamento não presta, irmão, é porque você está ouvindo quem não deve ouvir. Porque o mundo vai dizer, não presta, larga, deixa, abandona. Porque o mundo não valoriza. O mundo valoriza unicamente, exclusivamente a si mesmo. A sociedade ensina sobre hoje o egoísmo do ser humano. Tudo é para mim, para eu. Muitos de nós estamos dando ouvido a quem? A qual voz nós temos ouvido? Qual voz tem conduzido a nossa vida? Qual voz tem conduzido nossos passos? Qual é a voz que você ouve? Irmão, hoje você abre a internet, o Google, o YouTube, Instagram, todas as redes sociais, está lá os coaches. Tem muita gente buscando autoajuda, mas é poucos os que buscam ajuda do alto. Talvez, irmão, o teu problema não é autoajuda, é a ajuda do alto que você precisa. Ah, mas hoje o ser humano está em busca do quê? Por quê?
E para quê? Vou fazer uma pergunta aqui. Parece uma pergunta idiota, mas vocês vão entender. Quem quer ser milionário? Aqui. Tem alguém que quer ser milionário? Tem alguém que quer ser milionário aqui? Tem alguém que quer ser milionário aqui? Agora, para que você quer ser milionário, irmão? Ah, pastor, porque eu quero ter uma mansão. Ah, pastor, porque eu quero ter um carrão. A Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Pastor, então como é que eu faço? Você precisa estar sobre a palavra de Deus. Quem está sobre a palavra de Deus, o que importa não é o que ele tem. A diferença entre aquele que tem Deus como Senhor da sua vida e aquele que não tem, é que o que determina não é o que você tem, mas quem você é. O que rege a tua vida é o que você tem ou é o que você é. Os teus relacionamentos são baseados no que você tem ou em quem você é. O mundo ensina você que você é valorizado pelaquilo que você... Uma coisa é ter valor, outra coisa é ter preço. O que o mundo valoriza para Deus não tem preço, mas o que Deus valoriza não tem preço. Não tem preço. Pedro estava num estado de angústia, de tristeza, mas ele venceu. E aí eles vão ao mar, e os barcos vieram cheios. Você está acompanhando a mensagem comigo? Está acompanhando? Está acordado aí, irmão? Quem estava na vigília? Quem estava na vigília? Não dorme não. Pedro volta com os barcos cheios. Foi tão grande o milagre na vida deles que eles tiveram que chamar outro barco. Encheu os 2 barcos. Mas eu quero estar indo para o final dessa mensagem. Tem uma voz que eu esqueci de falar. Talvez você ouviu a voz de Jesus, a tua voz, a voz dos outros, e a pior de todas, a voz do diabo. Quantos estão ouvindo a voz do diabo? Pastor, misericórdia. Misericórdia. Eva ouviu a voz do diabo e deu atenção à voz do diabo. Então aqui são 4 vozes que são entoadas sobre os nossos ouvidos. E nós temos que tomar uma decisão e escolher a qual voz vamos ouvir e seguir. Talvez o diabo falasse no coração de Pedro naquele momento: Pedro, é loucura. Isso é insanidade, Pedro. É insanidade. Vocês já trabalharam a noite inteira. Vocês já trabalharam, fizeram tudo o que era possível. Todos os vossos esforços. Não deu certo. Não vai dar certo. Pedro, não vai dar certo. Mas Pedro disse: não, Satanás. Errado já deu mesmo. Então eu vou tentar. E ele entra no barco e ele ouve então a voz de Jesus predomina no seu coração. E ele diz: sobre a tua palavra eu irei e lançarei as redes. Qual é a voz que tem conduzido a tua vida? O teu coração. A quem você tem dado ouvido? Hoje nós estamos numa era digital. A quem você segue no Instagram, no Facebook? Quem são as pessoas que você segue? São pessoas que têm autoridade espiritual, que têm uma vida de caráter, uma vida de compromisso com Deus? Ou são aqueles que estão antes de Pedro ser chamado para ir ao mar, que estão em meio à multidão? Quem você tem ouvido? Aquele que pode fazer a diferença na tua vida? Ou você tem ouvido a multidão que soa ao teu redor?
1 Coríntios 15:33 vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. João 8:4 diz: o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade. Então a voz do diabo, ele vai mentir para você. A voz dos teus amigos, que muitas vezes são inimigos, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A quem você tem dado ouvido? Ou a Jesus, por meio do Espírito Santo? Aqueles que vieram para olhar o milagre, não sabem quem estão ouvindo. Aqueles que vieram receber o milagre, ouviram a voz de Jesus e creram em Jesus, por isso vão receber o milagre nessa noite. Mas tem aqueles que Deus está chamando de forma diferente. Deus não quer apenas fazer um milagre na sua vida. Deus quer tornar você um milagre para esta geração. Talvez você está esperando o milagre de Jesus para a tua casa. E Jesus vai realizar um milagre na tua casa. Pedro recebe o milagre. Amém? Recebeu ou não recebeu? Os barcos estavam cheios de peixe, sim ou não? Mas o que ele fez com o milagre? É nessa finalização que eu quero entrar, irmãos. Deus tem uma palavra profética para esta igreja e para aqueles que estão com os ouvidos atentos à voz de Deus. Nesse ano de 2025, ainda que as pesquisas, ainda que a sociedade, ainda que a mídia diga que será um ano difícil, um ano de dificuldade, um ano de condição financeira fracassada, mercado financeiro, ainda que todos digam ao contrário, eu tenho certeza que aqueles que crerem vão viver o extraordinário de Deus. Não é nem viver o ordinário, irmãos, é viver o extraordinário. Porque você vai viver uma vida não de depender de um milagre, mas de ser um milagre. O que Deus tem para a nossa vida, para essa igreja, não é apenas realizar um milagre, é ser um milagre para essa cidade, é ser um milagre para essa nação. Você sabe qual a diferença entre receber um milagre e ser um milagre? Vou usar um exemplo ilustrativo para comparar. O que vale mais, um diamante ou uma mina de diamante? O que vale mais? Um diamante ou uma mina? Vamos lá, repita. O que vale mais, um diamante ou uma mina? E por que você quer ficar com o diamante só, irmão? Se vale mais a mina, por que você está centrado apenas no diamante? Porque ainda você não entendeu. Você está como um mero espectador no meio da multidão. Mas o Senhor nessa noite vem dizer para você que Ele quer te chamar. Ele te chama do meio da multidão, para você sair de espectador do meio da multidão e ser o protagonista da tua vida. O Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a história da tua casa, quer mudar a história da tua família, quer mudar a tua vida financeira em todas as áreas. Ele quer te tirar do protagonismo, Ele quer te colocar como protagonista e não como telespectador. Muitos estão apenas no meio da multidão, não sabem se vão para lá, se vão para cá, não sabe que voz ouvir e o que atender. Mas nós dissemos os 4 pontos: aquele que ouvir, aquele que acreditar, aquele que estiver disposto a obedecer, compartilhar. E agora o último ponto: a renunciar. Vamos voltar para o texto. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 10. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. O milagre foi tanto que eles ficaram pasmados, admirados. Como que podia aquilo ter acontecido, se não era momento? Estava na contramão da circunstância. Estava na contramão do momento. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas.
Talvez você começou o ano já com medo. Medo do que vai acontecer nesse ano. Medo do que a mídia está falando, que vai ser um ano difícil. Medo porque a mídia tem mostrado o agir de Deus sobre toda a terra. Catástrofes e mais catástrofes. É enchente aqui, é enchente lá, é maremoto, é fogo que pega e queima a cidade, inunda a cidade. E tudo isso nós estamos vendo e vivendo. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela vai se cumprir. Então, em meio a tanta catástrofe, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto desastre, e aí você vê um sistema financeiro corrompido e cada vez mais falido, e cada mês mais em dívida, e ali você se encontra cada vez mais desacreditado. Mas é aqui que o Senhor quer nos chamar, para andar sobre as águas, para viver uma vida do sobrenatural. Para viver uma vida no sobrenatural. O último versículo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Aqui parece uma doideira muito grande. Imagina você no anseio, no desespero de suprir uma necessidade. E de repente essa necessidade vem para a tua vida e aí você deixa tudo. Que lógica tem isso? Que lógica tem isso? O exemplo que eu usei, nesse momento, Pedro entendeu que maior do que um diamante é uma mina toda. Maior do que receber o milagre, é ser o milagre. Maior do que estar em um ambiente de milagre, é ser esse ambiente de milagre. O milagre poderia suprir a necessidade momentânea. Aqueles peixes, aqueles barcos cheios de peixes, ia suprir a necessidade momentânea daquelas pessoas. Mas Pedro entendeu que se verdadeiramente ele seguisse a Jesus, não mais ele teria uma necessidade. Se Pedro entendeu que agora, maior do que o milagre que Jesus fez, era estar com ele, era a renúncia. Então ele abre mão do seu milagre. Ele abre mão de receber um milagre e passa a ser um milagre. E nós olhamos então para a vida desse homem. Quem foi Pedro? Ainda ontem na vigília o Vando falava, foi o único homem que andou sobre as águas. A Bíblia vai nos dizer que a história de Pedro foi um dos homens, o único dos únicos discípulos que sucedeu a Jesus. E a sombra desse homem, o que Jesus disse para Pedro: Pedro, agora não temas, porque você não será mais pescadores de peixe, agora você vai ser pescador de homem. Pedro, agora você não vai mais suprir apenas a necessidade, agora você vai ser o suprimento através de mim. Por isso eu disse, tem 3 classes de pessoas aqui essa noite: os que vieram ver o milagre, os que vão receber o milagre, mas aqueles que se tornarão um milagre. A tua casa precisa ver o milagre ou receber o milagre. Na minha casa, eu quero ser o milagre. Na minha família, eu quero ser o milagre. Eu não quero apenas vivenciar o milagre. Eu quero ser esse milagre através de Deus. A vida de Pedro começou a impactar a sua cidade, impactar a sua casa, impactar a sua família. Pedro sai do anonimato, ele sai do meio da multidão para se tornar um dos maiores discípulos, um dos grandes discípulos que vem a suceder o ministério de Jesus. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus tem algo na tua vida, irmão, que você vai tocar esta cidade, que você vai tocar esta nação. Tem pessoas aqui que Deus vai levar você para outras nações, porque a tua vida vai ser um milagre vivo, ou a tua vida vai tocar muitas vidas receberão daquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Talvez você entrou aqui nessa noite apenas precisando de um milagre, e o Senhor tem um milagre para você. Mas tem pessoas aqui que Deus chama pelo teu nome nessa noite, e você sabe que é você. Que Ele não quer apenas fazer um milagre a você, Ele quer ser um milagre em você. O que é maior
um ambiente de milagre, estar em um ambiente de milagre ou ser um ambiente de milagre? O que é maior, você estar a caminho do milagre ou se tornar o próprio milagre no caminho? Vai se colocando de pé. Deus tem uma promessa para o Guarituba. Deus tem uma promessa para essa igreja. Deus tem uma promessa para a sua casa, para a sua família. Eu quero que você feche os olhos, que você olhe para você nessa noite, e dentre essa mensagem que você ouviu, aonde está o teu coração? Qual voz você tem ouvido? A que voz você tem seguido? A que voz você tem dado legalidade, liberdade? O mundo valoriza você pelo aquilo que você tem. Deus não, pelo aquilo que você é. Para Deus você não precisa ter nada. Você só precisa estar disposto a ouvi-lo, a crer nele, a obedecê-lo, a compartilhar quem ele é e a renunciar. Nessa noite tem pessoas aqui que você tem um chamado ministerial de Deus extraordinário. E o Espírito Santo está falando com você nesse momento. O teu coração está sentindo algo diferente. Mas você precisa tomar uma decisão. A que voz ouvir? Pedro, quando chega com aqueles barcos, talvez alegre, mas eles entenderam que eles não queriam apenas fazer parte de um milagre. Eles queriam ser esse milagre na vida de outros. Jesus estava chamando não apenas para fazer na vida de Pedro, mas para fazer através da vida de Pedro. Tem pessoas aqui que Deus te chamou não apenas para fazer na tua vida, mas para fazer através da tua vida. Mas tem outros que vão sair daqui e vão continuar como aqueles que estão em meio à multidão, apenas como os espectadores. Mas tem pessoas que nessa noite você vai sair daqui como Pedro. Se você ouvir, se você acreditar, se você obedecer a direção. Pedro abriu mão de tudo. Aqueles que querem ser o milagre de Deus vão precisar ter a coragem de renunciar ao momento do milagre para ser o milagre.